Conversa da Tarde no ar, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Estamos muito felizes de receber vocês aqui para mais uma tarde de conversa, de bate-papo, e sempre é uma tarde muito edificante, né? Nós já queremos te convidar a deixar um like aqui nessa transmissão para que mais pessoas possam receber esse conteúdo, para que mais pessoas possam ser alcançadas através do nosso programa. Então deixa um like aqui e, como sempre, participe conosco através do nosso chat. Você pode escrever a cidade de onde você está falando, porque é sempre bom saber, né, onde a IPPTV está chegando. Então deixe seu comentário aqui no chat, a gente também quer te conhecer, tá bom? O tema do programa de hoje é por que memorizar as Escrituras? Eu já te pergunto, você tem dificuldade de memorizar as Escrituras? Você conhece muitos textos aí na ponta da língua? Pois é, nós vamos debater aqui, conversar, ver à luz da Bíblia qual é a importância de conhecermos a Palavra de Deus e de termos ela na nossa memória. Boa tarde, Samuel. Fala pra gente aí qual é a importância desse tema. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, você, irmão e irmã que está nos acompanhando aí pela IPPTV, a sua TV missionária. A gente fica muito feliz de ter você conosco. Pois é, Marcos, um tema de suma importância, né? Talvez seja até óbvio o porquê de memorizar, mas às vezes a gente na prática acaba esquecendo, não? Na verdade, algumas pessoas realmente não têm a profundidade da riqueza de memorizar as escrituras, né? Então, vai ser uma conversa muito boa e o nosso convidado também vai ser sensacional, então vamos lá. Isso mesmo, mas antes de entrarmos no nosso tema, eu tenho um recado para você que quer renovar os ambientes da sua casa, do seu escritório ou de qualquer espaço que precisa de uma transformação. A Estilo Design é uma empresa especializada em consultoria de interiores que une a funcionalidade e a estética, oferecendo conforto e bem-estar através da decoração. Você sabia que a transformação de um espaço influencia no seu bem-estar? Você sabia que também influencia no seu comportamento e até na sua qualidade de vida? É por isso que você precisa conhecer a Adriana Honório e a Estilo Design, esse parceiro aqui da IPPTV. Tenha certeza de uma coisa, todo projeto vai ser muito bem pensado para atender o seu desejo de uma forma funcional e você vai se surpreender com o resultado. E aí ficou curioso, quer saber o que é que a Estilo Design já tem feito? Você pode acessar o site estilodesign.com.br. Pode enviar também um WhatsApp para o número que está aparecendo aqui na tela, ó, 11 99657 9900, e pode dar uma espiada nas redes sociais, porque lá você vai ver tudo o que eles já realizaram, né? Todos os projetos realizados pelo Estilo Design. É só ir no Instagram ou no Facebook e digitar lá, estilodesign.decor. Aí você vai conhecer, tem foto, tem muita coisa legal de projetos muito bonitos realizados pela Estilo Design. Estilo Design, um projeto completo para a sua casa. E agora sim, nós vamos dar uma boa tarde para o nosso convidado especial, o pastor Sérgio Lima, vai estar com a gente falando a respeito desse tema, como memorizar, por que memorizar as Escrituras, né? O pastor Sérgio Lima, ele é pastor lá na Igreja Presbiteriana da Lapa, professor do JMC, eu tive o privilégio de aprender muito com ele nesse seminário. É apresentador também da nossa Rádio IPB, né? Tem o programa Sextou IPB, em que ele apresenta. É um pastorzão aí, muito querido. Seja bem-vindo ao Conversa da Tarde, pastor Sérgio. Obrigado, muito obrigado, Marcos, Samuel. Um prazer. Eu estou aqui no JMC ainda, a aula acabou agora há pouquinho, e é uma alegria poder conversar com vocês sobre Bíblia, sobre fé, sobre esses tempos tão difíceis em que estamos vivendo, mas também tempos bons para caminharmos na graça de Deus. Graças a Deus pela Escritura, né? Graças a Deus pela Palavra de Deus, que nos guia nos momentos difíceis também. Um prazerzão. Amém, pastor. Amém. Pastor, se eu tenho algum desgosto da minha vida é de não ter sido seu aluno. Mas a gente fica muito feliz com o senhor aqui, tá bom? O senhor é uma bênção, tem abençoado muitas vidas, né? Nós também. E eu já quero começar, pastor, fazendo uma pergunta já desafiadora aí. Memorizar as Escrituras deve ser um hábito do cristão? Samuel, esse deve ser um hábito dos cristãos. Os cristãos devem ter como meta pensar nas Escrituras como o pão que eles se alimentam constantemente.
Eu vou usar um exemplo histórico, Samuel e Marcos, dos valdenses. Os valdenses vivem até hoje. Até hoje nós temos valdenses no mundo, mas eles, lá no século XII, eles eram muito perseguidos pela igreja dominante da época, e então as Bíblias deles foram queimadas, ninguém poderia ter a Bíblia. Mas os valdenses memorizavam as Escrituras, e então eles evangelizaram a Europa, das colinas da Itália até vários outros países próximos dali. Eles evangelizaram de acordo com o quanto eles tinham as Escrituras memorizadas. Quem memoriza as Escrituras, quem guarda a palavra de Deus no seu coração, como diz o Salmo 119, guardo as palavras no meu coração, guardo no coração, tem mais condições de adorar a Deus e de não pecar contra Deus. É o que diz, inclusive, o Salmo 119, guardo as tuas palavras no meu coração para não pecar contra ti. Então, penso que sim, Samuel, memorizar textos, grandes porções, ajudam muito para aquelas horas em que você não tem a Bíblia à mão, e quando você guarda, quando você memoriza, quando isso se torna parte de você. E então, a minha resposta é sim, é sim. É uma pena que nos dias atuais nós não temos mais assim esse hábito e nem essa pregação aos cristãos para que eles memorizem as Escrituras. É uma pena, mas eu faço parte de um grupo de pastores que acha que nós temos sim de memorizar o máximo possível das Escrituras. Legal, pastor. Ontem eu vi uma charge interessante, né, no Instagram, tava passando o meu feed lá, o dedinho, né, de velho, tava passando no feed lá, e eu vi uma charge muito legal. Uma mãe, duas mães e dois filhos, né, cada um com seu filho. Uma mãe pergunta para a outra, como é que seu filho gosta de ler? E qual era a imagem, né? As duas sentadas numa praça, a mãe com o celular e o filho dela com o celular, e a outra mãe com um livro na mão, e a filha também, o filho com um livro na mão, né? Às vezes a gente percebe isso, né? A gente puxa do pai para o filho, essa questão também desse hábito, né? Os pais têm que ajudar nessa empreitada também, né? Da fé, do compartilhar, do aprender, e do meditar, e do memorizar as Escrituras, né? O exemplo inspira, né? Exatamente. Nos dias atuais, meus irmãos, nós estamos transferindo nosso cérebro para o HD. E a gente sempre tem que lembrar que o nosso cérebro continua dentro de nós. Então, quando se confia totalmente tudo, absolutamente, a um iPhone, de certa forma você está terceirizando, até para que ele pense por você. Então, você registra e fica lá, você sabe que a hora que você quiser, você vai lá e aciona, né? Nós temos que usar a boa tecnologia, mas não para nos despersonalizar. Nós continuamos seres humanos que só o ser humano entende a Deus. O computador não entende a Deus, o smartphone não entende Deus, e a inteligência artificial, embora nós até usamos esse artificial a nosso favor, mas ela ainda é alguma coisa que não tem e nunca terá este senso. Então, quando nós memorizamos as Escrituras, nós memorizamos a palavra de Deus dentro de nós. E é muito diferente viver a palavra que está em nós de ler a palavra em algum lugar, né? Essa é a minha perspectiva, que a memorização das Escrituras é a utilização de um patrimônio que Deus nos deu. Essa é a minha palavra. Quando nós nos alimentamos da ceia do Senhor, nós poderíamos simplesmente assistir à ceia do Senhor se não fosse o meio de graça. Nós participamos da ceia do Senhor, ou seja, nós comemos do pão e nós bebemos do cálice. E o sentido da palavra é fazer daquele o alimento para a sua vida. E essa perspectiva, então, é a perspectiva mesmo de usar a palavra como um alimento para viver. E quando nós nos alimentamos daquilo, aquele alimento se está em nós, né? Então, hoje nós usamos muito, é muito comum você falar, para que eu tenho de memorizar? Se é só eu abrir um celular e ver, né? Ou mesmo só abrir as Escrituras e ver. Então, é uma questão mesmo de pressuposto. Nós temos a palavra, nós guardamos a palavra. E o guardar implica bastante do que ela é dentro de nós, né?
É claro que isso pode ser subjetivo em certa medida, mas aqueles que memorizam a palavra, que vivenciam a palavra, que internalizam a palavra, provavelmente essa palavra também sempre estará na sua boca. No momento em que precisar, ela vai retornar. E essa então é a ideia da memorização. Sim. Pastor, algumas horas antes de começarmos o nosso programa aqui, a gente abriu uma enquete aqui no YouTube, perguntando às pessoas se elas tinham dificuldade com a memorização das escrituras ou não. E aí nós tivemos quase 800 votos e 76% das pessoas afirmaram que têm dificuldade em memorizar as escrituras. Nós não encontramos essa dificuldade em memorizar outras coisas, né? Por exemplo, música, a gente tem muita facilidade de aprender música, principalmente música ruim, né? Fica na mente de uma forma muito fácil. Mas muitos dos textos bíblicos também que nós conhecemos de cor vieram de músicas que a gente conhece, né? De hinos e etc. Por que nós temos tanta dificuldade em memorizar as escrituras? Na opinião do senhor, é porque nos falta essa vontade mesmo de conseguir decorar, de conseguir aprender, de memorizar, nos falta essa iniciativa de ir lá e tentar fazer, ou algum outro fator nos dificulta essa memorização? Deu tudo isso percentual, de gente que tem Muito dificuldade grande, né? de memorizar as escrituras. É. Que mundo, que tempos, que épocas as nossas, né? A resposta é difícil de se dar. Eu, que na minha alemãozice radical, vou dar uma resposta que eu acho. A Bíblia não é importante para nós. A Bíblia não é regra de fé e prática para nós, né? A Bíblia, ela é um livro, a gente lê, a gente acha bom, tem coisas boas e tudo, mas ela não é o pão que desceu do céu, ela não é o maná que a gente precisa para viver. Quando falo nós, nossa cultura, é assim, a Bíblia é mais um livro, é mais alguma coisa, que tem coisas boas, mas ela não é a minha necessidade, ela não é o que me sustenta, me conduz, me protege do ponto de vista dos riscos de uma vida nos nossos dias, né? Então, ela é regra de fé e prática na teologia. Na teologia a gente diz o que é a Bíblia para nós. A gente diz, olha, a Bíblia não contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. E a gente defende isso como inerrante e infalível, mas como a gente vai defender algo inerrante e infalível, como a gente vai entender algo normativo, prescritivo, se para nós a gente tem dificuldade com ela, né? Então, a minha perspectiva é muito simples. A gente não lê porque não quer ler, a gente não ora porque não quer orar, a gente diz que tem dificuldade, mas às vezes numa tentativa de justificar, né? Justificar que para nós, se ela não existisse, a gente acha que poderia viver sem ela. E então, se a gente pensa que poderia viver sem ela estar ali ou não estar não muda muito, né? A gente não vive sem abrir nossas plataformas diariamente, mas as escrituras, a gente vai ouvir no domingo, quando o reverendo Hernandes pregar, o reverendo Arival pregar, quando o reverendo Augustus pregar, né? Eles vão falar para nós o que é que a gente tem que viver. E esse nível de condensação, na minha opinião, claro que pode ser contestada, né? Porque a gente transferiu o nosso cérebro para a máquina, né? Ela não é para nós assim, o alimento diário. A gente não faz devocional, a gente não lê a palavra não pensa na palavra com os nossos filhos. Então, eu acho que as respostas estão condizentes com a nossa cultura. A turma não lê a Bíblia mesmo, e não lê porque não quer. E não somos nós que vamos fazer as pessoas lerem as Escrituras, né? A gente pode ser uma espécie de despertador, às vezes até incomodativo em relação a isso, mas é isso. As escrituras continuam sendo a palavra de Deus para os filhos de Deus que amam a sua palavra e que ela lhes é o alimento diário. E muitos outros vão ter a palavra de Deus ali fechada, de vez em quando aberta, às vezes até numa espécie de caixinha de promessa. Sempre foi assim. Mas a minha oração é que isso mude na vida de muitos, né? E que a palavra de Deus seja o que ela é verdadeiramente, né? A voz de Deus. Quando você abre a palavra de Deus, você tem ali a revelação, você tem ali a inspiração.
e você tem ali a iluminação do Espírito Santo de Deus. Quem é que perde? É Deus que perde quando as pessoas têm dificuldade de ler a palavra, de memorizar? Não é Deus que perde, né? É verdade. Alguém pastor. perde. Sim. O senhor falando, pastor, aí, me lembrou do texto lá de Tito 1:16, que Paulo orientando a Tito, né? No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, o negam com suas obras. E por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra, né? Infelizmente, a gente percebe alguns cristãos nominais, né? Que só de boca dizem que professam, mas as suas obras não mostram frutos de arrependimento e acabam que, de fato, a Bíblia, como o senhor disse, né? Para estes é um livro qualquer, é uma caixinha de promessas, que quando precisa de auxílio, de ajuda, em momento de tribulação, vai lá, abre um versículo, lê, e esse aqui coloca no coração, e confortei meu coração, mas no final das contas não há crescimento, né? Não há amadurecimento. Infelizmente se torna como cristãos lá em Coríntios, né? Que ainda precisam tomar leite porque não tem maturidade suficiente para comer alimentos mais sólidos, né? Infelizmente a gente vê muito disso ainda nos dias de hoje, né? E também a gente tem que se policiar também para não entrar nessa rotina, né? A gente tem que esmerar, colocar a Bíblia de fato e na prática como palavra de Deus, né? Não submetê-la, não nos submeter a ela e viver de acordo com o que ela tem para nos orientar. Mas, pastor, o senhor poderia nos apontar quais são as razões práticas da memorização das Escrituras? Sim. Primeiramente, Samuel e Marcos, nós temos um aspecto teológico que nos leva para as Escrituras. Tem a ver com a revelação. Deus se revelou inicialmente de maneira teofânica. Deus falava com Adão na viração do dia, e Deus, conversando com ele, falava da sua vontade. Depois nós temos um avanço nessa comunicação quando nós temos o período profético. Então, o período profético, ele já não é uma pessoa só, os profetas são muitos, eles expressam-se como, né, as profecias, assim diz o Senhor, da parte do Senhor. E quando o autor aos Hebreus registrou a carta, né, carta aos Hebreus, ele disse assim: antigamente Deus falava conosco pelos nossos pais, também pelos profetas, e agora nos fala pelo Filho. Então, a razão objetiva para ler as Escrituras é que a voz de Deus, ela tem uma direção, é o coração do homem. E quanto mais nós memorizarmos a voz de Deus ao coração do homem, mais de Deus nós teremos em nós, ou seja, nós teremos a sua palavra. O que o Senhor pensa de nós? Eu sei que pensamentos tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de guerra. O que nós lembramos de Deus quando nós lemos as Escrituras? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O que nós temos do Senhor? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O que nós temos da palavra de Deus? Que Deus criou os céus e a terra. O que nós temos da palavra de Deus? Maranata, vem Senhor Jesus. Ou seja, a palavra de Deus é para nós a lembrança. Quero lembrar-me do que pode me trazer esperança, disse Jeremias. Então, eu sei quem é o meu Redentor. O meu Redentor vive. Antes eu o conhecia de ouvir falar, agora de andar com ele. O que é a palavra de nós? Senão um relembrar constantemente, né? Um constante relembrar. Eu estou contigo, eu guardo você. Eu te tomo pela tua mão direita, eu te ajudo. Disse o Senhor tanto a Isaías, né? Isaías retratou isso, como Josué, na hora mais difícil. Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Josué falando ao povo entrando na terra prometida. Ou seja, nós temos motivos para lembrar da palavra de Deus como um afago, como um consolo ao nosso coração. Quando nós olhamos para o mundo e vemos o mundo tão perdido nos seus sistemas, nós lembramos de João, que expressou, né, o que Jesus falou a Nicodemos naquele dia, né? Deus amou o mundo dessa maneira. Ele amou tanto que deu seu Filho para que todo o que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna.
Então, a palavra memorizada no nosso coração, ela é vida, ela é resposta para o mundo, para as culturas. A palavra nos identifica. Então, o memorizar tem um sentido. Nós vivemos dessa palavra. Então, nós temos todas as culturas, todas as formas, todas as expressões sociais do mundo, todas elas têm a sua escritura para viver. Nós temos a nossa. Os cidadãos dos céus vivem pela palavra de Deus. Ela é o nosso alimento enquanto estamos aqui. Um dia nós não a teremos mais. Ela não estará no escrito, ela não estará no celular. Não vai ter smartphone lá no céu, né? Então, como é que vai ser? Aqueles que passaram uma vida inteira aqui chegarão ao céu sem ter conhecido a palavra de Deus. Então é lamentável, é muito triste imaginar que cristãos acham que podem viver, né, sem ter a palavra no coração. Eu defendo de maneira radical e intransigente que nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Todos os dias. Não tem feriado para a palavra de Deus, não tem férias para a palavra de Deus. Todos os dias nós temos de buscar a palavra de Deus para o nosso coração. A não ser que pensarmos que ela não é algo útil para nós, né? Então o objetivo, Samuel, a resposta é a utilidade da palavra. Nós precisamos da palavra, ela é uma necessidade para nós. Muito bom, pastor. O Marcelo Ebert está comentando aqui, parabéns, pastor, em colocar o dedo na ferida. O povo não lê a Bíblia porque não quer. Isso é verdade. Oxe, é isso. Não é? Você também pensa assim? Eu acho que é. O pessoal gosta do seu lado alemão aí. Às vezes a gente precisa mesmo ouvir essas verdades, né, pastor? E para finalizar a nossa conversa aqui, eu queria que o senhor deixasse uma mensagem de encorajamento para aqueles que ainda não possuem essa prática, né, de memorizar as escrituras. O que é que o senhor pode falar para quem está nos assistindo hoje? Até tentou alguma coisa, mas depois desistiu, não levou isso a sério. O que é que o senhor pode falar para essas pessoas? Meu querido irmão, se você está pensando nisso, que você não está lendo a Bíblia, o quanto precisaria ler, o quanto seria bom, eu quero louvar a Deus, porque só o Espírito pode fazer isso, viu? Só o Espírito pode lhe convencer do pecado e do juízo. Não ler as Escrituras é um pecado. Não ler as Escrituras é uma opção deliberada por não querermos ouvir a voz de Deus. Isso é o eu que está dentro de nós, isso é a carne que milita contra o Espírito. O não ler, o esquecer, o ter outras prioridades é um pecado contra Deus. Nós pecamos ao Senhor, viramos as costas para o Senhor e dizemos: Senhor, o Senhor não governa na minha vida, o Senhor não dirige o meu destino, a tua mão não segura a minha mão. Quando nós não lemos as Escrituras, nós não conhecemos Deus, nós não prosseguimos em conhecer ao Senhor. E reconhecer isso é uma atitude linda, maravilhosa. Eu louvo a Deus se você está agora preocupada, porque não está lendo as Escrituras e não está memorizando as Escrituras. Isso é o Espírito mostrando que Deus lhe ama, que Deus ama você. Deus ama a sua vida, e que a sua vida tem importância para Ele, e que Ele derramou um sangue precioso na cruz. O Senhor Jesus Cristo, com sangue incorruptível, lhe deu isso. E o Espírito certamente é o selo da sua vida, porque todos nós somos pecadores, todos nós erramos, e nós também erramos quando não lemos as Escrituras. O meu conselho a você é: siga nesse arrependimento. Se o Senhor Deus lhe deu esse arrependimento, olha, você vai ter força para mudar essa prática. Você vai ter que criar uma agenda. Ninguém lê a Bíblia assim, vou ler quando tenho vontade, porque a gente não tem vontade. Então tem que ter agenda. Vai aí para o seu celular, põe aí na sua agenda: eu vou ler as Escrituras às 7 horas da manhã. Mas essa é a hora de dormir, eu vou dormir até às 6h59. Às 7 horas da manhã eu vou ler a Bíblia. Faça isso da melhor maneira. De repente você não vai ler com os seus olhos, de repente você vai ouvir no Spotify. Ouça a Bíblia, memorize, lembre disso. Você precisa ter a Bíblia. Os versículos, se eles são João 3,16, João 5,21, esses foram colocados pelos copistas e esses não determinam a sua fé. Agora, o versículo em si, esse é a palavra de Deus. Então põe na sua agenda. Se você quer ler a Bíblia, põe na agenda. Faz um compromisso. Não deixe de assistir esse programa sem colocar na sua agenda. Ler a Bíblia toda manhã. Põe lá na agenda do Google Drive, no Google, na agenda do Google, na agenda que você tem. Ler a Bíblia. Só assim eu vou acreditar que você vai ler a Bíblia. Quando ela estiver na agenda da sua vida. Antes não. Antes você vai ter vontade que vai passar. Se você tiver coragem para fazer isso, para inserir uma agenda bíblica na sua vida,
você vai ler as Escrituras. Eu acredito mesmo. Então eu quero louvar a Deus por você querer fazer isso. Louvar a Deus, é o Espírito que está fazendo isso com você. Depois, siga nisso, vai precisar de perseverança, porque vai tocar o despertador, o pushman vai aparecer, a notificação, ler a Bíblia, e aí você vai ter que entrar lá no seu aplicativo ou abrir a sua escritura e ler, né? Então que Deus lhe dê essa perseverança, que o mesmo Espírito que lhe deu o senso, seja o Espírito que te ajude, que você seja encontrado por Deus na sua perseverança. Que Deus lhe abençoe nisso. Você leia muito a Bíblia. Eu dou sempre um testemunho, isso não tem nada de glória própria, até temo em dar o testemunho, pode parecer. Quando eu fui convertido, lá em 1996, eu li a Bíblia em 3 meses. E isso era necessário para mim. Como é que eu conseguiria viver? Então, quando eu digo, leiam as Escrituras, eu li. Eu estou dizendo do que eu vi. Então, não estou falando assim, leiam as Escrituras. Leiamos as Escrituras. E eu quero dar essa glória ao Senhor, porque quem lê as Escrituras sempre terá mais da palavra do Senhor. Quem lê vai memorizar, ela vai ficar no coração. Então, vá em frente. Louvado seja Deus pelo Espírito que convenceu o seu coração. Agora, que Ele te dê perseverança. Mas também, se Ele não der perseverança, não diga assim, olha, eu não estou lendo a Bíblia, reverendo, porque Deus não deu perseverança, infelizmente. Poxa, eu tanto queria ler a Bíblia. Não, você não lê porque você não quer. Você não lê porque você não quer ler a Bíblia. Você não pode dar culpa para Deus, não pode fazer como Adão fez. É a mulher que tu me deste. Não. Se você ler a Bíblia, é porque você quer ler as Escrituras. O Espírito está na base, está te dando essa graça. Agora, precisa assumir a responsabilidade. Não pode dizer assim, então tudo é Deus. Se eu não ler, também é Deus que não quer? Não. Eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Essa é a orientação da palavra de Deus. Tá bom? Então, se Deus lhe falou, olha, eu preciso ler as Escrituras mais, então vamos lá. Cumpra essa responsabilidade e vai até o final. Amém. Dicas práticas aí, maravilhosas para você colocar aí daqui para frente. Pastor, muito obrigado por nos abençoar mais uma vez. O senhor já participou de vários outros programas aqui, né? E é sempre uma bênção poder contar com o senhor. Espero que o senhor venha mais vezes aqui no nosso Conversa da Tarde. E quem quiser acompanhar o pastor Sérgio Lima, no Instagram é sergiolima.oficial, não é isso, pastor? E isso no YouTube, mesmo. Nós temos o canal da Igreja da Lapa? Temos, a Igreja Presbiteriana da Lapa, se acha no YouTube, fácil, todas as nossas pregações estão lá. Também Facebook, Pastor Sérgio Lima, perfil pessoal Sérgio Lima, esse tá cheio lá no pessoal, tá com 5.000 fechado, mas segue lá, Pastor Sérgio Lima, será um prazer, tá bom? Um prazer grande. E você que é membro da Igreja de Pinheiro, vá para a Igreja de Pinheiro sempre, curta bastante essa turma que trabalha muito aí, eu louvo a Deus por isso, pelo trabalho missionário que vocês estão fazendo, tá bom? E se não for para a Igreja de Pinheiros e morar na Zona Oeste de São Paulo, vai para a Igreja da Lapa, encontra a gente lá. Amém. Obrigado. O senhor continua com o Sextou também, pastor? Sextou IPB? Sextou na IPB, sim, Arcão. Toda sexta-feira nós estamos trabalhando lá com muitos entrevistados. Elenivação, que é membro aí da Igreja de Pinheiros, deu entrevista para mim semana passada. Nosso próximo entrevistado é o atleta Daniel Dias, recordistas de medalhas Paralímpicas. Muito bom. Obrigado, pastor. Irmão, Deus abençoe a sua vida. Vocês são apresentadores muito bons. Gostei muito aqui de encontrar vocês. Um dia eu chego no seu nível, né? Vou estudar para isso. Um abraço, pastor. Muito pastor. Obrigado, viu? Beijo para todos. Deus abençoe muito. Tchau. Amém. Tchau. Agora nós vamos ver a participação do pastor Hernandes Dias Lopes falando sobre a preciosidade que são as Escrituras. Vamos ver. A Bíblia é o livro dos livros, a biblioteca do Espírito Santo. O livro inspirado por Deus e escrito por homens santos de Deus. A Bíblia foi o primeiro livro a ser impresso na história, depois da invenção da imprensa por Johannes Gutenberg na Alemanha em 1450. É o livro mais publicado da história. Já são mais de 4 bilhões de exemplares da Bíblia editados, levando a mensagem da esperança da salvação aos perdidos. A Bíblia é a palavra de Deus, inerrante, infalível e suficiente. A Bíblia é a palavra de Deus que não pode falhar. Esta palavra é viva, esta palavra é poderosa.
Esta palavra de Deus, ela consiste no fato de que há uma harmonia plena, mesmo na diversidade. São mais de 40 escritores em 1.600 anos para compor de Gênesis a Apocalipse. Não há sequer uma contradição. Há uma plena harmonia em todo o seu conteúdo. Não precisa fazer um upgrade, uma atualização, porque é a verdade que não caduca, é a verdade eterna de Deus. O centro da Bíblia é a pessoa de Jesus Cristo. O Velho Testamento aponta para o seu nascimento. O Novo Testamento descreve a sua encarnação, a sua obra redentora, sua morte e sua ressurreição. E promete a sua segunda gloriosa vinda para buscar a sua igreja. As profecias se cumpriram, estão se cumprindo e hão de se cumprir, literal e plenamente. Este livro é a própria voz de Deus, Tiago, ao seu coração. Muito bom, precioso ensinamento aí do pastor Hernandes, mas agora eu tenho um outro recado para você. Nós estamos em setembro, né? E esse mês é conhecido também como Setembro Amarelo, e a editora Hebron preparou um combo especial para você. Eles trouxeram uma série de livros que vão falar sobre suicídio e transtornos mentais no meio cristão, oferecendo uma visão esclarecedora sobre o assunto com a base médica e bíblica. Entre os livros escolhidos, selecionados por nossa editora, estão aí Transtornos Mentais e Espiritualidade, que foi escrito pelo pastor Arival Dias Casimiro e a Roseli, e Não Desista de Você, que é um livro do pastor Hernandes Dias Lopes, também excelente, e você vai encontrar o combo com esses dois livros com preço promocional no site da nossa editora Hebron, que é www.editorebron.com.br. E lembrando que quando você compra na Hebron, você está também investindo em missões. Todos os recursos são revertidos para missões no Brasil e no mundo. Então compre já o seu combo, acesse o site e que você possa ser abençoado, encorajado através dessa literatura da Hebron, que é a sua editora missionária. Vamos voltar a falar sobre o nosso tema, Samuel, e continuar a mostrar biblicamente razões por que nós devemos memorizar as Escrituras. Exatamente, Marcos. Foi muito esclarecedor, né, a palavra do pastor Sérgio com relação a essa questão da memorização. E a gente pode, se isso é possível, tentar acrescentar mais algumas coisas aí que nos ajudarão, né, no entendimento da importância da memorização das Escrituras na nossa vida, né? A gente olha muito claramente na Bíblia, né? A gente olha lá em Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 1 até o 9, as orientações, né, de Moisés, partindo da parte de Deus, lógico, para o povo, né, com relação à importância dos mandamentos do Senhor, né, de absorver o conteúdo, de realmente memorizar, de inculcar, né. Versículo 2 vai falar o seguinte, olha, versículo 1 e versículo 2, né. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisse na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Versículo 6, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-se, e ao levantar-se, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa, e nas tuas portas. A gente olha também Provérbios 22, versículo 6, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda que for velho, não te desviará dele. A gente olha que uma das importâncias, né, uma das listas, né, das razões que devemos memorizar as Escrituras é que ela nos trará conformidade com Cristo, né? A gente olha aqui a orientação do próprio Deus para o povo de Israel, né?
para que vocês temam a Deus, para que vocês sigam, sejam instruídos, sejam moldados pela palavra de Deus para viver de forma santa, né? E nós devemos compreender claramente que a importância da memorização dos versículos bíblicos é que eles nos darão sustentação para moldarmos as nossas atitudes, nossa vida, nosso pensamento para um caráter mais aperfeiçoado em Cristo Jesus, né? E a gente olha, né, Marcos, que várias e várias pessoas, né? A gente olha vários e vários testemunhos de pessoas, até nós próprios, né? Eu, você aí que está nos acompanhando aí de casa, a importância da Bíblia, né? E como ela tem moldado e como ela já moldou em algum aspecto da nossa vida, né? Nos tirou as escamas dos olhos e nos instruiu, nos orientou, nos ajudou a viver de forma mais santa, né? A gente entende que, apesar de salvos, nós ainda pecamos, né? E a Bíblia vem com esse poder, né? A palavra de Deus transformando o nosso caráter, a imagem de Cristo. Eu creio que essa é uma das razões, né? De podermos confiar, né? E memorizar as Escrituras, sabendo que ela vai nos moldar ao caráter de Cristo. Com certeza. A Ginalva comentou aqui que gosta muito de memorizar alguns textos bíblicos porque ajudam muito no dia a dia, até mesmo quando vai orar. Também não sabemos até quando teremos essa liberdade, né, de poder ler a Bíblia, de ter que privilégio, né? Nós temos a Bíblia em várias versões, capas, enfim, é um privilégio. Está aqui à nossa disposição, nós podemos desfrutar disso, dessa liberdade. E precisamos fazer isso, né? Ela comentou sobre citar versículos bíblicos também na oração. Isso é muito bom, né? Porque quando estamos falando com Deus, nós podemos nos lembrar das promessas dele. E aí esses versículos, esses textos que nós estudamos e memorizamos, vêm à nossa mente e nós colocamos isso como oração, né? Isso é muito bom e nos fortalece como cristãos. Exatamente. A gente tem que ter essa preocupação, né? São coisas que a gente até acha que é simples, né? Mas que vão fazer toda a diferença na nossa vida, na vida cristã, né? Quantas e quantas vezes eu falando de mim mesmo, né? Que a palavra de Deus veio me confortar, veio me trazer alívio, amparo. Quantas e quantas situações que você de casa, né? Passou e já experimentou o poder do Espírito Santo, lembrando um versículo bíblico, um versículo que tocou no seu coração, te deu paz, tranquilidade, sabendo que Deus está controlando a sua vida e está te amparando em momentos difíceis, né, e te dando escape para os problemas e as tribulações. Então, a importância da Bíblia, né, trazendo essa atitude, né, nossa, de agir diferente, né, nossa postura de, olha, eu vou mudar, eu vou ter mais tranquilidade, ter mais paz, porque eu sei em quem tenho crido, em quem eu tenho colocado e disposto a minha confiança, né? O Elton comentou que tem um grande amor pela leitura da Bíblia e está lendo pela 3ª vez e tem aprendido muito sobre o que Deus deseja para nós. Nós temos que ser gratos. Amém, Elton. Amém. É inacreditável, assim, saber que tem gente domingo após domingo frequentando o culto, se dizendo cristão e não lê a Bíblia, né? Tem anos de cristianismo, ainda não leram a Bíblia toda, não fazem disso um hábito, né? Enfim, amar as Escrituras deve ser algo nosso, né, como cristão. Deve estar no nosso DNA aqui, alguém que ama a palavra de Deus e que se dedica a ela, né? Então você só vai memorizar as Escrituras quando você se dedicar. Tudo que nós queremos ser bons, nós precisamos demandar dedicação e esforço, né? Se você quer ser bom de Bíblia, como a própria Bíblia nos instrui, né? Manejar bem a palavra de Deus, você precisa dedicar tempo a isso, precisa estudar, precisa saber manusear bem as Escrituras. E aí, quando algum amigo que precisa de uma palavra for até você, pedir um conselho, pedir uma oração, você vai ter sabedoria bíblica para encontrar um texto, para falar a ele um texto e trazer consolo àquele coração e trazer até exortação também. Exatamente. E essa é uma das outras razões, né? A gente olha o próprio Pedro, né, orientando aquela igreja, né? Na verdade, das igrejas, né, que estavam dispersas, a falar, né? A ter a Bíblia, ter o conhecimento da Bíblia, né? Que em algum momento você vai dar razão da sua fé, né? Você vai mostrar para aquele outro porque crê em Cristo, né? E você vai aconselhá-lo biblicamente, você vai mostrar
as verdades espirituais para aquela vida, para que ela possa também entender o que ela está passando e como ela pode ter escape, ter solução para os seus problemas, para as suas dificuldades do dia a dia. A Bíblia é rica em nos ensinar e nos mostrar que Deus está no controle, que Deus está direcionando e que Deus está dando forças para a nossa vida, mesmo nas situações mais difíceis que possamos imaginar. Ele é o nosso conforto, né? Ele é o nosso alívio. Verdade. A Sônia comentou que nós precisamos deixar de ser religiosos e verdadeiramente viver a palavra, respirar a palavra, comer a palavra. Não é para Deus, é para nós, pois é nós que precisamos nos alimentar dele. Essa é uma verdade, né? Deus exige isso de nós, justamente porque nós precisamos. Exatamente. Não, ele não precisa, né? Que você se dedique, que você estude, que você memorize as escrituras. Você precisa disso. Muito bem colocado, Sônia. Obrigado pelo seu comentário. E continuem comentando no chat aqui a respeito do nosso tema de hoje. Mas agora nós vamos ver um vídeo do pastor John Piper, onde ele fala a importância de memorizar as escrituras. O vídeo está legendado, então você que está só ouvindo o áudio aí, pode ser que não entenda muito bem, chega junto da TV e leia a legenda, porque vale a pena cada ensino precioso de John Piper nesse vídeo. Vamos ver. All I want to do in this simple message is to give my testimony and mingle it with Jesus' testimony of the value of memorizing Scripture. I'm pleading with you. So here's my testimony. I can give it to you in 8 sentences without exposition. Number 1, memorizing Scripture makes meditation possible at times when you can't be reading the Bible, and meditation is the pathway to deeper understanding. So if you're going to meditate on the law of the Lord day and night, you need to have some of it in your head. Number 2, memorizing Scripture strengthens my faith, because faith comes from hearing, and hearing by the Word of God, and that happens when I am hearing the Word in my head. Number 3, memorizing Scripture shapes the way I view the world by conforming my mind to God's viewpoint on everything. Number 4, memorizing Scripture makes God's Word more readily accessible in overcoming temptation to sin, because God's warnings and promises are the way we conquer the lies, the deceitful lies of the devil. Number 5, memorizing Scripture guards my mind, making it easier for me to detect error. And the world is filled with error because the God of this world is a liar. Number 6, memorizing Scripture enables me to hit the devil in the face with a force he cannot resist, to protect myself and my family from his assaults. What are you hitting him with? He is millions of times stronger than you. And he hates you and your family and your marriage and this church and God. How anybody walks through this devil-ruled world without a sword in their hand is beyond me. Memorizing Scripture provides the strongest and sweetest words for ministering to others in need. Ever been caught off guard with somebody in need? You don't need to be caught off guard. And finally, number 8, memorizing Scripture provides the matrix for fellowship with Jesus, because He talks to me here and nowhere else. But oh, sweetly, powerfully, authentically, really speaks to me here. And then I speak back to Him in prayer. And if this is here, we can talk anywhere. And it's sweet. It is very sweet.
O casamento é uma obra divina e deve ser compreendido à luz das Escrituras. É por isso que esse assunto tem espaço garantido na IPPTV. Para trazer ensinamento para a sua família, para a vida do casal, para que sejam fortalecidos, né? Sim, um ensinamento prático, né, da palavra de Deus. Bem Casados, toda sexta-feira, às 8h30 da noite, o pastor Tiago Henrique e sua esposa Luana entrevistam casais que testemunham sobre a bênção da vida a dois. Porque o casamento é muito bom. Bem Casados, aqui na IPPTV, a sua TV missionária. Estamos de volta depois de um probleminha técnico aqui, mas nós estávamos comentando como foi forte essa palavra do John Piper, né? E ele cita de que você não conhecer as Escrituras, não conhecer a palavra de Deus é como ir para uma batalha, né? Sem a sua espada, sem a armadura, né? Sem as suas ferramentas. E essa é uma verdade, né? Nós estamos em um mundo caído, difícil de viver, e se não estivermos apegados às Escrituras, então nós estamos desarmados, né? É complicado, e uma coisa que ele aponta, né? Ele vai apontar em um dos pontos, nos motivos, né? Que é nas Escrituras que nós conhecemos o que Cristo tem para falar conosco, né? Porque é através das Escrituras que ele conversa conosco, né? Sim. E quantas pessoas ficam à mercê de profetadas, de pessoas que se dizem cristãs e ficam falando em nome de Deus e na verdade não é, né? Uhum. A gente deveria parar um pouco mais para analisar a nossa vida devocional, como estamos agindo com relação às Escrituras. Se ela de fato é a palavra de Deus para você, comece a absorver o conhecimento, o conteúdo que ela tem. Não use ela só apenas de enfeite para o cenário da sua casa, para a decoração do seu lar. Não, use ela como de fato ela é, palavra de Deus. Nossa arma, nosso manual de fé e prática, e que nós possamos absorver esse conteúdo e colocá-lo em prática dia a dia, paulatinamente, ou seja, dia a dia, né? E nós possamos nos aprofundar em conhecer a Deus. Eu acho que, creio que essa deve ser uma preocupação diária da nossa vida. Amém. Daqui a pouco eu vou ler o chat, quero ver o que vocês estão comentando aqui, mas antes eu quero ler com vocês o texto de Lamentações, capítulo 3, a partir do verso 21. O profeta diz assim: Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. Busque ao Senhor, busque conhecer a sua palavra, porque é ela que vai vir à sua memória trazendo esperança. É ela que nos dias difíceis vai te lembrar desse Deus que, conforme o profeta falou aqui, é um Deus que é misericordioso, é um Deus fiel, é um Deus que é bom. Quando você conhece isso daqui, quando as Escrituras estão na sua mente, você vai poder ter o privilégio de se lembrar de coisas que te dão esperança. E já tem coisa demais nos dando desesperança, né? A gente liga o jornal, o nosso coração já vai para desesperança. Mas se nós trouxermos à memória a palavra de Deus, é ela que pode nos dar esperança, né? Então, se apegue a isso. Outra razão, Marcos, que a gente pode ressaltar com relação à Bíblia, né? E a questão da memorização, né? Que em momentos de tentação e momentos em que nós somos tentados por nossos próprios desejos, por Satanás, nós, entendendo a preocupação e a memorização das Escrituras, nós agiremos biblicamente, né? O próprio Cristo passou por isso, né? Lá em Mateus 4, nós vamos perceber ali a tentação de Jesus, né? Ele não tinha uma Bíblia nas mãos para poder falar, olha, está escrito isso. Aqui está dizendo isso, mas está escrito isso.
A gente percebe que, primeiro, o diabo tentou Jesus, né, tirando-o do foco. E a gente olha a resposta de Jesus, né? Opa, não, eu tenho um caminho para seguir, eu vou segui-lo, mesmo que isso leve à morte, e de fato levará à minha morte, né, na cruz. Nós percebemos que Satanás utiliza um texto bíblico, né, ali em Mateus 4. Interessante, né, que ele vai usar um texto de Salmos, mas o problema é que ele usa esse texto indevidamente, né, aplicando, né, interpretando de forma equivocada, né. O texto vai dizer sobre confiança em Deus, e Satanás utiliza esse texto como se fosse tentando Deus, né. Há quem diga que ele conhece a Bíblia, mas é um péssimo intérprete, é um péssimo hermeneuta da Bíblia, né? Mas ele conhece, ele sabe o texto, né? Quantas e quantas vezes, irmãos, nós somos enganados porque pessoas disseram que era a Bíblia, mas interpretaram totalmente equivocado. Mas Cristo responde biblicamente. A resposta dele é como está escrito, né? E como é que nós estamos agindo com relação às nossas tentações e com relação às ações demoníacas, né, do diabo, para nos fazer cair, esmorecer, perder a alegria da vida, a alegria da salvação. Como é que estamos respondendo a esses sentimentos? Como é que estamos respondendo a esses momentos difíceis, né? Jesus ensina ali em Mateus capítulo 4 que devemos responder às tentações de forma bíblica, que devemos responder às astutas ciladas de Satanás de forma bíblica, mas isso devemos memorizar as Escrituras. Jesus não precisou tê-la nas suas mãos, porque ele, na verdade, é a própria palavra de Deus, né? É o Verbo encarnado, e ele nos ensina, né? Nos dá o exemplo que devemos memorizar as Escrituras para vencer as tentações, para ter triunfo sobre as tentações, sobre as astutas ciladas de Satanás. Verdade. O comentário da Delva tem muito a ver com o que você acabou de falar. Ela falou, conhecendo a palavra de Deus, fica mais difícil de ser enganados por um falso evangelho, além de termos melhor comunhão com o Senhor. Exatamente, Verdade, Delva. Muito bem colocado. Sim. A Miriam falou que a palavra de Deus é o nosso alimento espiritual de todos os dias. A Delva comentou que ela tem esse hábito devocional, né, todas as manhãs, todas as tardes. E o Vinícius disse que glória a Deus é o que mais necessito, crescer na graça, no conhecimento de Deus pela palavra e alcançar a maturidade espiritual. Que bom, Vinícius, que você está com esse desejo, né, de conhecer mais. E essa é uma realidade para todos nós. Sempre existe mais para conhecer, né? Isso aqui é uma fonte inesgotável de sabedoria. Então, até a pessoa que mais leu a Bíblia no mundo ainda vai ter coisas para aprender. Exatamente. Porque é uma fonte inesgotável mesmo, né? Eu quero agradecer também a Maria Aparecida, que está com a gente, a Digna José, a Maiara, que diz que toda tarde ela assiste, né? Ela comentou, graça e paz, tema abençoado, acompanho vocês toda tarde e tem edificado muito a minha vida. Deus continue abençoando a vida de vocês e esse programa. Ela é de Marília, São Paulo. Maiara, muito bom te conhecer, bom saber que você nos acompanha. Obrigado pelo seu comentário e pela sua companhia de toda tarde também, tá? Samuel, para finalizar, uma palavra final bem rápido, que o nosso tempo já está acabando. Opa! Irmãos, nunca se esqueça, né? O próprio Paulo vai apontar a Bíblia, né? E a importância dela, né? Lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, vai apontar o seguinte, olha. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Guarde seu coração. As Escrituras é a palavra inspirada por Deus e ela é útil para nosso ensino, para a nossa repreensão, para a nossa correção, para a educação na justiça, para que nós possamos estar habilitados para toda boa obra. Então, guarde essa verdade em seu coração. E como o pastor Sérgio Lima deu algumas dicas aqui, guarde um horário do seu dia para ler, para memorizar versículos, para estudar e meditar nas Sagradas Escrituras, porque ali nós teremos consolo, nós teremos repreensão, correção e ensino para que possamos estar habilitados para toda boa obra. Então, que Deus nos abençoe e o seu Espírito esteja nos motivando, nos dando impulsionamento, né, para
abraçar essa grande empreitada que é memorizar as Sagradas Escrituras. Amém. Eu espero que esse programa tenha te encorajado, que você saia daqui dessa tarde disposto a conhecer mais da Bíblia, né? A memorizar textos bíblicos. O pastor Tiago disse que na casa dele está espalhado. Ele bota na geladeira, perto da cama, em tudo que é lugar ele bota porções da palavra de Deus. Procure a melhor estratégia para você, mas se dedique, memorize as Escrituras, conheça a palavra de Deus. Obrigado pela sua companhia, obrigado pelos comentários. Queria ler mais coisas aqui. Os comentários hoje foram excelentes, muito bons. Muito bons mesmo. Obrigado pelos likes também, muito like aqui, muita gente nos assistindo, nos acompanhando. Obrigado nossa equipe que nos ajuda a fazer o Conversa da Tarde. E a partir de amanhã, o episódio de hoje já vai estar disponível no IPP Play. Você pode ver, rever, mandar para um amigo o link, como você quiser consumir aí o Conversa da Tarde. E nós terminamos o nosso programa com música. A Débora, o Oséias, o Josiel cantam pra gente, enquanto nós refletimos aqui sobre a nossa conversa, a conversa que nós acabamos de ter. Deus te abençoe, até amanhã, 1h30 da tarde aqui na IPP TV. Tchau, tchau. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em suas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clamar. A verdade é a tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder. Vamos te adorar para sempre, para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor.